internauta, telespectador da TV Master, direto de Campina Grande. Estamos juntos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 1º de maio, dia do trabalho. E todos nós que fazemos o programa Opção para a Vida, queremos dedicar este programa a todos os trabalhadores, sem acepção de pessoas. Você que trabalha como gari, limpando as ruas, trazendo um certo conforto para que a nossa cidade esteja limpa. Você que trabalha nos hospitais, enfermeiros, médicos que estão nas UTIs, lutando para salvar vidas. Você que é agricultor, que está trabalhando na lavoura, preparando a lavoura para produzir o alimento que nós vamos consumir em nossas mesas. Você que é caminhoneiro, que está nas BRs, nas estradas. Você mototaxista. Se nós formos aqui fazer uma relação de pessoas que estão trabalhando nesse momento, nós só temos uma palavra a fazer, a dedicar. Muito obrigado. Só temos que agradecer. O trabalho é digno quando ele é realizado com méritos de fidelidade, honestidade, compromisso, responsabilidade. E nós queremos dar os nossos parabéns a todos quantos estão trabalhando no comércio, na feira. São muitas as pessoas que estão a estas horas exercendo atividade nos condomínios, os guardas, os vigilantes, os policiais. Receba a nossa palavra de gratidão. Dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Ricardo Aragão. Ele é arqueólogo, foi um conferencista da nossa 14ª Conferência Teológica, e ele estará hoje trazendo a segunda parte de uma das suas palestras, muito edificante, sobre as recentes descobertas arqueológicas. Ouviremos também ainda o cantor judeu messiânico Yonan Cohen, louvando a Deus. Portanto, continue conosco, porque eu não tenho dúvidas, você vai ser profundamente enriquecido e abençoado em todo este programa. Queremos, antes também, lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores, quem reside em João Pessoa, vá lá na recepção da TV Master e você receberá esta singela e simples lembrança, um marcador de Bíblia, de livros que você está, às vezes, lendo e não tem condições de continuar, marcaria lá e depois você continua a sua leitura. Então, se você desejar, você que reside em João Pessoa, vai lá na TV Master, na recepção, e receba, é uma singela lembrança. Atrás tem um calendáriozinho para você saber o dia da semana. Se você reside em Campina Grande, aí você vai participar de um dos nossos cultos no templo da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, e nós faremos com muita alegria essa singela lembrança, essa simples lembrança para você não só lembrar de orar pelo programa, mas também de cooperar para que este programa permaneça no ar. Nesse instante eu gostaria de fazer uma oração por todos os trabalhadores e em seguida você ficará com o cantor Yonan Cohen. Pai, muito obrigado por este dia em que nós celebramos o Dia do Trabalho. Receba a nossa gratidão por tantos quantos estão a estas horas trabalhando, exercendo alguma atividade profissional, empresários, executivos, funcionários públicos, policiais, caminhoneiros, todos os que estão na lavoura, plantando, cultivando a terra. Recebe a nossa gratidão pelo trabalho que cada um está exercendo a estas horas. Nós te pedimos que tu abençoes a todos eles, juntamente com sua família, em nome de Jesus. Amém. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor Yonan Cohen. Se humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré buscando mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra.
nombre es invocado y oraren buscando mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. O segundo aspecto que a arqueologia estuda, ou a segunda área, ou objeto de estudo da arqueologia, são os ossos. Análise dos restos mortais. Não tem como. Um esqueleto fala muito, ainda morto, fala muito. E esse aqui que nós estamos vendo aqui, especialmente esse aqui, ele tem um prego. Ele tem um prego cravado. Isso é um osso do tornozelo. Esse foi o primeiro achado arqueológico de uma pessoa crucificada do tempo de Jesus. Por quê? Deixa eu explicar para vocês. A pessoa que era crucificada, ela não tinha dignidade. A crucificação não era apenas o pior meio de matar uma pessoa, mas era a forma mais desonrosa da época para desmoralizar uma pessoa. Era a crucificação. Por isso que Paulo vai dizer, é loucura para os gregos, né? É escândalo. Por quê? Porque a crucificação era a forma mais vergonhosa. Como é que ele é o rei, ele é senhor, e ele foi morto numa cruz? Então, o que é que tinha de grande dificuldade na arqueologia? É que ninguém enterrava um crucificado. O crucificado ele não era enterrado. Ele era jogado na vala. Tem um local em Israel, entre o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, o Monte Moriá, que é o Vale do Cedron, que você está no Monte das Oliveiras, você desce, sobe um monte, está o Monte Moriá onde fica o templo. E aquele vale circula praticamente toda aquela área. O Monte Jerusalém ela fica em cima de uma montanha. E tem um local lá chamado Gen Rinom, de onde vem a palavra Geena, lá de Apocalipse. Esse lugar era o local onde se jogava o lixo da cidade, se queimava o lixo. E aí a ideia do fogo que não se apaga, porque todos os dias se queimava o lixo lá. Ao mesmo tempo, esse lugar também era o local desses indigentes. Eles eram lançados para perecerem lá. É próximo a esse lugar da Geena, ou do Gen Rinom, que Judas se mata, se suicida. É próximo a esse lugar, que recebe o nome de Al-Seudama, né? Campo de sangue. E também é nesse lugar, ou próximo a esse lugar, onde Judas se suicidou e tinha a Geena, que lá no passado, o rei Manassés sacrificava as crianças. É um lugar de maldição na tradição judaica. Mas qual é a questão aqui com esse osso? É que não existia nenhuma evidência, fora o texto bíblico, de como era a crucificação. E esse é esqueleto que foi achado num ossuário, por incrível que pareça. Inclusive levantou-se a especulação, meu Deus, será que é de Jesus? Porque Jesus é o único relato que existe na história de que uma pessoa crucificada foi sepultada. É o único, é Jesus. E achou o ossuário, não é de Jesus, a gente sabe, ele ressuscitou. Mas achou-se esse ossuário, e esse ossuário trazia então esse calcanhar com um prego atravessado de um processo de crucificação. E isso confirmou ainda mais o que a arqueologia tem nos, ou que a Bíblia tem nos ensinado.
Isso é fantástico, porque isso fortalece ainda mais a nossa compreensão do texto bíblico, das Escrituras. E aí eu vou dizer para vocês como é que ele é preso. Existiam formas diferentes, tá? Poderia ser pelos pés na frente, mas esse especificamente, o calcanhar estava de um lado do madeiro, o outro do outro, e ele atravessava aqui, ó. Ele pegava lateralmente no pé para fixar no madeiro, aqui os dois pés paralelos, e o prego atravessava de um lado e do outro. É assim como está nesse prego. As outras áreas de análise, ou os outros materiais de estudo da arqueologia, é a análise do solo. Isso que vocês estão vendo aqui, parece uma montanha, né? Parece uma montanha, mas isso não é uma montanha. O nome disso é Tel. Tel é uma cidade que fora soterrada com o tempo. Isso aqui é uma antiga cidade. Isso aqui hoje é um sítio arqueológico. Lá em Laquis, onde eu escavei, é exatamente desse jeito aqui. Você olha e faz, que montanha, mas é muito uniforme a montanha. Não é. É uma cidade com o processo do tempo, ela foi sendo soterrada. A arqueologia estuda o solo e as camadas do solo para poder entender o tempo em que aqueles eventos aconteceram. E a arqueologia também estuda a cerâmica. Eu tive a oportunidade, nessa escavação em 2023, trouxe até um caco de telha também, trouxe um caquinho de cerâmica também, foi liberado e eu trouxe. Está lá, tem 4.000 anos, desse aqui, não sei quanto vale, mas tem 4.000 anos. E a arqueologia estuda, e por meio disso a gente consegue identificar, por meio do estudo das cerâmicas, de que período era aquela cerâmica, determinando o período daquela cerâmica, com base no estilo do objeto, porque as lamparinas do tempo bíblico, elas sofrem alteração, e é determinado cada tempo em que elas eram utilizadas, elas são diferentes, ou seja, elas vão mudando. É como a gente hoje, a gente não usa carro, os carros de hoje não são semelhantes aos carros da década de 50, são? Não. Eles estão sofrendo alteração. A louça da sua casa também não. Então, a arqueologia utiliza o estudo da cerâmica para trazer essas comprovações, essas afirmações do texto bíblico. Na reforma do rei Jeú, quando ele foi combater a idolatria dentro de Israel, e vinha, se você ler o livro dos reis, tinha um rei que levava o povo à idolatria, aí criavam-se os altares ídolos, tudinho. Aí tinha um outro que fazia a reforma espiritual. Qual era a reforma espiritual? Quebra tudo que é de altar, poste e tudo. E na entrada de Laquis, eu tive lá, eu tenho fotos, gravei lá inclusive, havia um altar com 4 chifres, e esse altar está com chifres, os chifres estão quebrados, tá? Porque quando a gente identifica que é um altar de sacrifício, é exatamente por causa dos chifres, e ele foi quebrado e ele foi revirado, e ele foi usado de banheiro, a gente chama de latrina, ali é banheiro, e isso fazia com que o altar fosse profanado, de tal forma que ninguém mais ousaria voltar ali e restaurar aquele altar para poder utilizar. Mas lembra que eu falei no início, acho que é 10 minutinhos que me restam, Júnior, 10 minutos. Então, que até as pedras clamariam. Abram aí, por favor, a palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, verso 14. Efésios capítulo 2, verso 14. Nós iremos refletir sobre essa pedra que está atrás de mim aqui. O texto diz assim, Paulo escrevendo para a igreja aos Efésios, tá? Ele diz assim, porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Jesus. O qual de ambos fez um. Ambos o quê? Ambos os povos, judeus e gentios. Fez um só povo. Tendo derrubado a parede da separação que está no meio, a inimizade. Quando você lê esse texto, é natural que a gente lê esse texto, e aqui eu vou usar a arqueologia para explicar o texto. É natural que a gente lê esse texto dizendo assim, que Paulo está usando uma metáfora de uma parede que separa, e associando essa metáfora, essa parede, à inimizade que existia entre judeus e gentios. Mas será que foi só uma metáfora que Paulo usou aqui? Foi descoberto em Jerusalém, no templo de Jerusalém, essa pedra que está atrás de mim.
O nome dessa pedra é Sorek. Eu vou passar aqui, vou passar um pouco mais aqui para a gente olhar aqui. Essa pedra ficava aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, onde eu estou apontando? Está vendo aqui? No Templo de Jerusalém, ele era dividido entre o pátio dos gentios, esse pátio aqui, certo? Esse grande aqui. Havia essa barreira aqui, chamada da barreira da separação, que era balaustrada, tá? Era um muro de mais ou menos 1,57 m de altura, e aí ele tinha algumas entradas para você sair desse pátio aqui e entrar nesse outro aqui, e vir até aqui, que era o pátio das mulheres, e aqui era o pátio dos homens, só os homens entravam nesse aqui. Paulo, quando chega em Atos capítulo 20, ele diz aos irmãos que deseja se apressar para ir a Jerusalém. Ele termina a sua terceira viagem missionária e ele recolhe as ofertas para chegar a tempo para a festa de Pentecostes. Quando ele chega, ele vai procurar os apóstolos e ele encontra com Tiago. E Tiago, o apóstolo, diz o seguinte: Paulo, a sua fama aqui não está boa. Estão acusando você de ensinar contra a lei de Moisés, contra os costumes judaicos, e dizer que deve ser tudo abandonado. Paulo não estava fazendo isso. Paulo estava ensinando a Cristo. Aí o que é que Tiago sugere? Diz: Paulo, faça o seguinte, para que as pessoas, inclusive muitos entre os fariseus, são nossos irmãos agora, se converteram, muito entre os fariseus, para que as pessoas não fiquem com esse entendimento acerca de você, você vai fazer o seguinte: você vai oferecer todo o ritual que um judeu faz para participar da festa de Pentecostes. Aí o que é que Paulo faz? Paga as ofertas por ele e pelos os gentios que ele levou, que aceitaram ser circuncidados, manda raspar o cabelo para cumprir o ritual judaico daquela festividade. Ao final de 7 dias, judeus que perseguiam Paulo na Galácia, em Éfeso, perseguiram Paulo em Tessalônica, perseguiram Paulo em toda aquela área, e ele vai relatando isso lá em Atos, Lucas vai relatando isso lá em Atos, chegam em Jerusalém. E quando vem Paulo no templo, e vem um gentio que Paulo havia levado, começaram a acusar Paulo de terem profanado o templo. Como Paulo então tinha profanado o templo? Como foi essa acusação? O que eles estavam dizendo que Paulo havia feito? Eles estavam dizendo que Paulo tinha pego um gentio, que só poderia ficar nesse pátio aqui, e colocado o gentio nesse outro pátio aqui, ó, restrito aos judeus. Essa era a profanação. O mais interessante em tudo isso é que isso vai gerar a prisão de Paulo. E depois de mais ou menos 2 anos, é que Paulo vai escrever a carta aos Efésios e vai falar exatamente disso. Ou seja, a Bíblia, o entendimento bíblico foi ampliado e dizendo: Cristo derrubou essa parede da separação, de forma que judeus e gentios podem acessar a presença de Deus por Cristo, unidos como um só povo. Unidos como um só povo. Mas o que é que tinha nessa barreira da separação? Ou melhor, eu posso até dizer a vocês, o que é que tem escrito nessa pedra? Essa pedra foi achada em 1870, tá? E foi publicada em 1871, a descoberta dessa pedra. Esse fragmento de pedra aqui, que tem uma escrita, está no Museu de Jerusalém. Ela completa, só tem uma, e está no Museu de Istambul. Agora o que é interessante é o que vocês vão ver, o que está escrito nessa pedra. Isso aqui está em grego. Olha o que ela diz: nenhum estrangeiro é permitido. O estrangeiro aqui, entendam, gentil. Dentro da balaustrada ou soreg, que cerca o santuário e o pátio fechado. Quem quer que entre será pessoalmente responsável pela sua morte subsequente. A barreira da separação era uma pena de morte para qualquer gentio que ousasse se juntar com os judeus para adorar a Deus juntos. E foi isso que Paulo foi acusado. E sabe o que é que Paulo diz? O que é que Paulo diz? Cristo destruiu essa pedra
que causava a separação entre judeu e gentio, de tal maneira que em Cristo o judeu e o gentio podem estar juntos no mesmo pátio diante de Deus para adorar a Deus como o único Deus. Não é incrível? Isso é incrível. E a gente descobre isso, e aqui está num grego fácil de, para quem entende grego, aqui está num grego bem claro de entender, que o que Paulo havia sofrido e a acusação que ele havia recebido era essa aqui, de ter profanado. Por isso que queriam matar Paulo, porque haviam acusado Paulo de ter profanado o templo. E aí teve toda aquela acusação, aquela confusão. Paulo escapou por causa de uma questão teológica, né? Ele diz: eu sou fariseu e creio na ressurreição. Eles querem me matar porque são saduceus e não creem na ressurreição. Pronto. Aí o templo fechou, eles entraram na briga teológica e Paulo escapou. Escapou entre aspas, porque planejaram matar Paulo, inclusive fizeram um voto, né? Se a gente só volta a comer depois que ele morreu, eu acho que eles morreram. Se eles cumpriram o voto até o final, morreram, porque Paulo não foi morto. Passou 2 anos em Cesareia Marítima, preso. E aí, depois desse período de prisão, quando Paulo vai seguindo todo aquele processo até chegar em Roma, é que Paulo vai escrever aos Efésios. Depois de mais de 5 anos, porque ele passou 3 anos na igreja de Éfeso, passou mais 2 anos preso em Cesareia Marítima, para depois ir para Roma, é que ele vai escrever e vai dizer: Deus me revelou a partir daquela experiência, com base nessa pedra aqui, que Cristo quebrou, destruiu essa pedra. Não existe mais pena de morte para unir um judeu e um gentio na presença de Deus, pois Cristo é quem dá a vida para o judeu e para o gentio, para adorarem juntos ao mesmo e único Deus. Amém? Então a arqueologia faz isso. A arqueologia, ela nos ajuda com isso. A arqueologia, ela vai nos ensinar com mais clareza aquilo que às vezes o texto bíblico nos mostra e a gente não consegue enxergar. E amanhã, já quero finalizar, amanhã nós teremos outros momentos interessantes como esse, em que a arqueologia vai lançar ainda mais luz sobre a vida de Jesus, sobre as escrituras bíblicas. Só para dizer uma coisa para vocês: até pouco tempo, até pouco mais de 50 anos, não havia uma evidência fora da Bíblia, escutem isso, da existência do rei Davi. Foi uma pedra encontrada, o doutor Rodrigo falou, que trouxe o nome Casa de Davi. Primeira evidência. Ninguém acreditava que Davi era um personagem real. Os céticos não acreditavam que Davi era um personagem real, porque como ele foi o maior rei de Israel e não tem uma evidência da existência dele, só o relato bíblico. E quando encontraram essa pedra, foi uma revolução, porque tinha lá Beit Davi, casa de Davi. Então, quanto mais se escava, quanto mais se remexe às pedras, mais elas clamam. Amém? Então, eu espero vocês amanhã, que o Senhor... Sim. Sim. Tomando banho. E tem uma situação que é interessante. Por quê? Pegando o que o pastor Bolso está falando. As casas em Israel não eram casas como uma de primeiro andar, uma com 2, uma com 3, não. Era tudo o mesmo tamanho. Só existia uma casa que ela tinha primeiro andar e que ela era mais alta do que todas as outras. Era a casa do rei. E da casa dele ele via todo mundo. Então Batseba, quando foi tomar banho ao ar livre, ela não foi inocentemente. Ela foi porque disse: se alguém tem que ver eu tomando banho, é o rei. Sério? E a arqueologia mostra isso. Inclusive nesse lugar, pastor Bosco, próximo a esse lugar, foi descoberto um altar de sacrifício, um local onde se fazia sacrifício
anterior a Moisés, a Davi, a Salomão, do tempo de Abraão. E quem era o rei em Jerusalém, que não era Jerusalém o nome na época, era Salém na época? Melquisedeque. A quem Abraão foi prestar honras, entregar o dízimo e sacrificar? Com Melquisedeque. E esse altar existe, foi descoberto pela arqueologia, está lá em Jerusalém. Então isso é muito interessante, porque aquilo que a gente tanto vê e tanto ama, as pedras estão clamando, dizendo: eu existo, existiu e aconteceu. Amém, gente? É isso aí. Você ouvir experiências como esta que o pastor Ricardo Aragão passou para cada um de nós, é como se você estivesse lá participando com ele das escavações, descobertas arqueológicas enriquecedoras, provando que a Bíblia, ela tem realmente fatos que comprovam a sua veracidade. Infelizmente, muita gente não crê na Bíblia, não crê que as Escrituras Sagradas é a palavra de Deus, mas a arqueologia apenas está dando o aval. Olha, acreditem, está aqui as provas. Então, espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Amanhã não perca outra vez a Opção para a Vida, quando o Ricardo Aragão estará apresentando um outro tema dentro dessa teologia arqueológica. Até amanhã, se Deus quiser. Los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras, todos tus pecados limpiaré, y a vuestro país os traeré. Quitaré el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré en vosotros mi Santo Espíritu y guardaréis mis mandamientos y habitaréis la tierra que di a tus padres y me serás por pueblo y yo seré tu Dios y volverán y cantarán, se alegrará el desierto y la soledad y volverán y cantarán, porque el reino todo será de Adonai. No tendrán más hambre ni sed, ni el calor los afligirá, porque Adonai tiene misericordia y a ríos de agua los guiará. Y todos los cautivos de Jerusalén que fueron expulsados de Sefarad, las ciudades del Negev poseerán, y el reino todo será de Adonai, y habitaréis la tierra que di a tus padres, y me serás por pueblo, y yo seré tu Dios.